Olá, meu nome é Fabiano Gomes e hoje estou aqui para conversar com você sobre política. Sei que muita gente não gosta desse assunto e até diz política, religião e futebol não se discute. Olha, eu não vou nem falar sobre futebol e religião, mas sobre política, meu amigo, eu vou te dizer, meu amigo, minha amiga, vou dizer para você o seguinte: é preciso conversar a respeito. É preciso que a gente entenda as coisas que acontecem na política, porque as decisões políticas influenciam de maneira decisiva na nossa vida, todos os dias. Então, influencia hoje, influenciará amanhã, influenciou no passado. E por falar em passado, eu quero fazer um pouco do resgate histórico de nossa história política recente, né? Desde a década de 90 até os dias de hoje. Para falar em década de 90, eu não posso deixar de falar um pouquinho da década de 80, no final da década de 80, que é o ano de 1989, quando o Brasil realiza a sua primeira eleição presidencial, depois de quase 3 décadas, né? Após o golpe militar de 64. É bom abrir um parênteses aqui também. 64 é o tema da semana. Comemora 64, não comemora? Olha, só mal intencionado e pessoas que não conhecem o que foi aquilo para poder comemorar um negócio desse. No caso de um presidente da República, eu não posso dizer que ele não conheça. Então, fica na segunda opção. 64. Era um golpe que foi tramado contra o presidente na época, que era João Goulart, o Jango. Né? O Jango tinha algumas propostas que a elite brasileira não queria, uma delas reforma agrária, por exemplo, e por conta disso acusaram o Jango do quê? De ser comunista. E você já viu essa história depois, hein? Recentemente essa história se repetiu. Então, acusaram o Jango de comunista e disseram temos que erradicar o comunismo daqui. E acusaram o Jango de corrupção, não sei o quê, não sei o quê. Aí as elites se uniram com os militares para derrubar Jango. E aí com o apoio dos Estados Unidos. Né? E hoje a gente sabe que esse apoio realmente existiu, porque em 2004 os Estados Unidos lá foram liberados os seus documentos secretos desse período e constatou-se que realmente havia essa interferência dos Estados Unidos apoiando esse golpe civil-militar aí em 64. Então, as elites se uniram com os militares, mas a ideia, o combinado é que os militares, assim que derrubassem Jango, devolvessem o poder, né, a presidência, aos civis que fizessem parte, que fossem indicados por essa elite. Só que os militares gostaram da conversa e continuaram no poder durante 21 anos até 1985. Aí tem até o filme, né, que o dia que durou 21 anos, né, a noite que durou 21 anos. E nesse período é um período muito obscuro, muito sangrento, muito nebuloso da nossa história. E como eu já disse, só mal intencionados, né, ou então aqueles que desconhecem a história de como realmente ela aconteceu para defender uma coisa dessas. Alguns me dizem, mas não tinha corrupção naquela época, a violência era menor. Olha, a taxa de homicídios da década de 60 até o final da década de 70, ela subiu enormemente. Ela chega a 34 mortes por 1.000 habitantes, que é um número extremamente absurdo. E foi nesse período que isso aconteceu. No período dos militares, a taxa de homicídio e de violência ela aumenta bastante. Com relação à corrupção, existem notícias, denúncias de mais de 2.000 casos de corrupção no governo da ditadura. Só que naquele tempo ninguém poderia falar nada. Se alguém descobrisse alguma coisa e fosse para a mídia, ou um repórter descobrisse e falasse, com certeza ele pararia, antes que ele pudesse falar alguma coisa, ele teria seu corpo queimado dentro de uma usina, de um forno de uma usina açucareira, ou qualquer outro método de morte, tortura dos mais terríveis. Aí muitos dizem, não, eram só terroristas, tinham crianças de 5, 6 anos que eram torturadas e mortas de maneira, assim, de formas brutais, cruéis. Então não há justificativa para esse período. Então se você, olha, está assistindo esse vídeo hoje, já sabe, não dá para defender isso. Então ditadura nunca mais. Voltamos a 1989, quando a ditadura tinha acabado, né, o governo dos militares, e aí acontece o primeiro processo eleitoral presidencial do Brasil desde 1964.
Nesse processo, afunilando lá, nós teríamos disputando a presidência Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Sabemos que a história é assim. Hoje, até tem um livro do Boni, da Rede Globo, lá, que dizia que hoje ele afirma que houve manipulação da emissora para contribuir com a eleição do Fernando Collor de Mello, e ela foi até decisiva naquele momento, elegendo esse presidente. Collor foi eleito e uma de suas primeiras medidas, ela com a ministra da Economia, ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, uma das primeiras medidas tomada por eles foi o confisco da poupança. Esse confisco da poupança foi um negócio muito sério, porque aquele era um período de inflação muito alta e tinha aí overnight, essas aplicações todas que o pessoal às vezes vendia sua casa, seu imóvel ou o seu carro para poder pegar esse dinheiro e aplicar para ter uma rentabilidade que essas pessoas achavam interessantes. Então, quando houve o confisco da poupança, quando esse dinheiro ficou retido para ser devolvido em tempos posteriores, de maneira parcelada, tal, muitas pessoas se desesperaram e muitas pessoas até tiraram sua própria vida. Muitos suicídios nesse momento. Então foi um período também conturbado e que as pessoas se chatearam muito e se desiludiram muito, né, com esse presidente. Mas aí também vieram os casos de corrupção, lá com o PC Farias, tal, e aí foi aberto um processo de impeachment, mas no final Fernando Collor de Mello acaba renunciando para não perder os direitos políticos. Renunciou e em seu lugar entrou o vice-presidente Itamar Franco, né, Itamar Franco do PMDB, né, o PMDB. O Itamar tem como marca do seu governo o Plano Real. Muitos dizem e atribuem o Plano Real ao Fernando Henrique Cardoso, mas na realidade o governo que implantou o Plano Real foi Itamar Franco. O Fernando Henrique fazia parte da equipe econômica que lançou o Plano Real. E aí o Fernando Henrique se elege, o seu grande mote de campanha é a estabilização da moeda, né, a criação do Plano Real. Ele usa para ele, capitaliza isso politicamente e se elege e começa a governar a partir de 1995, né, governo de Fernando Henrique. Esse governo de Fernando Henrique ele é marcado por por um evento importante acontecido também em 89. Ele é marcado pelas regras, pelas recomendações de um negócio chamado de Consenso de Washington, né? O Consenso de Washington na realidade, um grupo que se reúne em Washington, nos Estados Unidos, em 1989, é um grupo de intelectuais, de pensadores, né, governos latino-americanos, instituições financeiras, esse pessoal, FMI, esse pessoal todo se reúne para fazer uma cartilhinha para que os países, né, em desenvolvimento seguissem essa cartilha para poder, por exemplo, conseguir... eles diziam que era uma recomendação, né, mas o país que não seguisse essa cartilha, né, os países em desenvolvimento que não seguissem a cartilha, por exemplo, elas não poderiam pegar dinheiro emprestado no Banco Mundial, no BIRD e no FMI. Então, era uma condição básica seguir a cartilha para poder ter direito a acesso a crédito junto a esses bancos, né, que são ligados aos norte-americanos. E quem não quisesse seguir a cartilha não ia conseguir esses investimentos. Como o Brasil era um país dependente do FMI, tinha uma dívida externa, a gente conhece, né, os mais velhos conhecem essa história de dívida externa. Como o Brasil tinha essa dívida externa e boa parte com o Fundo Monetário Internacional, então o Brasil, para continuar conseguindo crédito lá, precisava seguir as recomendações do FMI. Era obrigado a seguir as recomendações. E seguindo essas recomendações do FMI, o governo de Fernando Henrique, né, que foi marcado pelas regras do Consenso de Washington, começou um projeto de... olha só, a cabeça já não é mais a mesma, né? Então nós temos nesse momento, e já com Collor lá atrás nós temos, que são recomendações do Consenso de Washington, nós temos abertura econômica e comercial, né? Isso a gente lembra, eu acho que é muito marcante para a gente a história dos carros, né? Começaram a entrar os carros russos aqui, Lada, nesse período de abertura, em que o Collor falou que nossos carros eram carroças, né? Então a abertura comercial começa aí. Então, só que a abertura comercial, é importante a gente falar disso também. A abertura comercial, ela acontece no momento em que nossas empresas não estão preparadas para serem inseridas na globalização. Fatalmente, não conseguiriam competir.
E nesse momento o que acontece? Essas empresas, elas são obrigadas a entrar na globalização sem condições de competir com as empresas internacionais, e aí nesses momentos as empresas começam, ou elas quebram, ou elas começam a fazer aquele processo de reengenharia, com demissões em massa e tal. Então o começo da década de 90 é marcado por um processo de desempregamento de uma forma muito intensa, por conta das reengenharias e dos fechamentos de empresa ocasionados pela entrada do Brasil no processo de globalização. Então isso acontece já no começo, com essa imposição do consenso de Washington. Outro fator, que é uma imposição do consenso de Washington, aplicação da economia de mercado e controle fiscal macroeconômico. Então essa coisa da abertura econômica, também você abre o seu mercado, né, o mercado tanto consumidor quanto o mercado de trabalho, você abre esse mercado para o resto do mundo, e o Brasil, a partir daí, está inserido nesse mundo grande e ainda despreparado para tá fazendo isso. E aí nós temos programas intensos de ajuste fiscal, né? Quer dizer, há uma batida forte sobre a despesa do Estado. E aí o que acontece quando você busca esse ajuste fiscal sempre olhando para a despesa, né, só para a despesa, e você não olha para a receita, para a possibilidade de crescimento da receita, o que acontece hoje também. Quando você faz isso, você deixa de investir, o Estado deixa de investir. E quando o Estado deixa de investir, a economia sofre, né? Porque quando o Estado investe, ele gera obras, ele gera uma série de serviços, e esses serviços movimentam a economia, geram emprego, entendeu? Então, esse é um efeito colateral dos ajustes fiscais que eles costumam fazer. Esses ajustes fiscais que são impostos pelo Consenso de Washington naquele momento. O que nós temos também, né, um momento que foi marcado também, os dois governos do Fernando Henrique, de 95 até 2002, né, é marcado também por um grande processo de privatização. Né? E as privatizações, olha, assim, a gente tem, por exemplo, o caso hoje, que é um caso bem discutido, o caso da Vale do Rio Doce. Porque não foi só a empresa que foi privatizada. Então, boa parte do nosso subsolo ela foi privatizada junto com a empresa. Né? E a gente passa a não ter mais direito desse subsolo. E as riquezas todas, elas vão saindo daqui e vão embora. E é um processo de privatização que é assim, olha, a empresa ela vale 100 milhões, você vende por 10 milhões e ainda financiada pelo BNDES, que o cara vai pagar juros irrisórios. Entendeu como foi o processo de privatização? É por isso que tem até uma denúncia da privataria tucana, né? Que o Fernando Henrique era do PSDB, era um tucano e entregou quase tudo do Brasil. Né? Foi um período também meio complicado na nossa história. Fernando Henrique, embora tenha participado desse plano real da estabilização da moeda, mas chegou um momento, ele manteve o câmbio fixo, né, de um dólar para um real, mas para fazer isso, ele teve que aumentar muito a dívida interna. Em 96 também, Fernando Henrique, ele comprou papéis podres, né? O que são papéis podres? São títulos que já estavam vencidos e o governo revalidou esses títulos, né, e ampliando muito a dívida também, a dívida interna do país. Então, o Fernando Henrique foi um governo extremamente complicado para o nosso país. Né? E, embora ele tenha ajudado a fazer a coisa da estabilização da moeda, em 2002 ele já entrega o governo, né, em 2003 ele entrega o governo para o Lula, que ganhou as eleições de 2002, ele já entrega o governo com uma inflação já subindo bastante, com taxa de juros com mais de 22% de taxa de juros naquele período, a inflação já está galopante, né? O Brasil já começa, do ponto de vista monetário e inflacionário, ele já começa a descarrilhar novamente. Né? Aí em 2002, novas eleições, né, o que acontece? O Lula foi candidato em 89, 94, 98 e em 2002. Até 94 ele não se elege, né, e não tinha chance de se eleger. A partir de 2002, o Lula, não dá para dizer que ele não faz um acordo com essas elites do Brasil para se eleger. E um cara que afiança essa candidatura do Lula perante aos grandes empresários, ao mercado financeiro, chama-se Olavo Setúbal.
né? Ele diz que o mercado podem apoiar o candidato, que eu estou dando aqui o meu aval. Ele vai ser importante aí, isso segundo a visão desse banqueiro. Então o Lula realmente fez esse acordo, trouxe o empresariado, trouxe todo mundo junto dele e acabou se elegendo presidente da República, né? E com a proposta, que hoje a gente já vê essa proposta mais claramente, com a proposta de um governo de conciliação de classes, né? Derrubando aquela história lá atrás dos socialistas mais extremados, de romper com todo o sistema. Se o Lula tivesse continuado com esse discurso de rompimento com sistemas, com o sistema capitalista, vamos implantar o socialismo, blá, blá, blá. Se esse discurso tivesse prevalecido, o Lula não teria sido presidente. E o Lula, eu acho que é assim, ele falou assim, olha, entre ter a chance de governar e ter a chance de fazer alguma coisa pela sociedade, pelos trabalhadores, ou continuar como estou e nunca governar e não ter a chance de fazer nada, eu prefiro a opção de tentar fazer esse governo de conciliação de classe. E aí ele foi para as eleições e conseguiu ser eleito, né? E terminou depois. Aí o que acontece, né? O Lula ele tem alguns eventos importantíssimos, né? Que são diferentes dos governos passados. Então, até 2002, o Brasil está sendo orientado pelo Consenso de Washington e por essas políticas de restrição fiscal, extremamente restritivas políticas mesmo, que atrapalharam a nossa economia, atravancaram a nossa economia. A gente parou durante esse período. Tudo isso por conta de ter seguido essa cartilha do Consenso de Washington. Quando o Lula assume em 2003, nos primeiros anos ele tem algumas coisas importantes. Primeira coisa importante, a sua postura diante das relações externas, né? As relações externas de Lula, né? A sua relação internacional, né? Como que a gente diz disso? São as relações internacionais. Elas são mais agressivas, elas são mais... A gente sai de uma posição passiva na atuação no cenário internacional para uma atuação mais ativa, com presença. A gente tenta levar a empresa para outros países, a gente participa, a gente começa a formar um outro bloco de poder político e econômico no mundo inteiro. O Lula ele é importante nesse momento, que ele é um dos principais nomes que conseguem, que ajudam, contribuem para que seja formado o BRICS, né? Que é essa união, primeiro BRIC, né? Que é a união de Brasil, Rússia, Índia e China, né? E depois agrega-se a África do Sul com algumas contestações a respeito dessa entrada, né? Até porque o PIB da África do Sul era menor, tal. Mas olha o que nós temos. Um outro evento que junto disso é importante é o pagamento da dívida externa. Então, no governo Lula, ele assume o pagamento da dívida externa. E por que ele faz isso? Ele faz isso para ter autonomia administrativa. Do ponto de vista financeiro, você trocar, porque quando você paga da dívida externa, você acabou também aumentando a dívida interna. Então, há uma relação do quê? Eu tenho um juro mais barato lá, mesmo que seja em dólar, né? Em moeda estrangeira, e tenho um juro mais caro aqui. Então, eu pago a dívida de lá, mas aumento um pouco essa dívida daqui, que tem os juros mais altos. Mas essa opção é uma opção política por uma maior autonomia no governo. Então, o que acontece? Quando o Lula faz essa opção, ele diz ao FMI e, consequentemente, aos Estados Unidos, diz o seguinte, olha, não devo mais aqui, não devo obediência a vocês, o meu país vai ser governado segundo o nosso pensamento. Ao mesmo tempo, ele ajuda a criar o BRICS. Né? Ele é fundamental na criação do BRICS. Isso em qualquer local você vai ler sobre isso, você vai ver sobre isso, é fundamental. Então a formação do BRICS tem aí muito da atuação do Lula. O BRIC, o que é? Né? Você tem o maior país da Eurásia, com trânsito entre Ásia e Europa, que é a Rússia. Você tem aí a China, que é, né, esse monstro que a gente já conhece hoje, tanto do ponto de vista territorial, econômico, populacional.
né? Temos a Índia, que é um monstro em termos de população, né? Então nós temos, olha, e o Brasil, que na América, aqui nas Américas, contra o Brasil é o país que, em termos de população e também de território e de riquezas, ele se posiciona numa condição muito parecida com a dos norte-americanos. Então esse é um país, e assim, e o Brasil ele tem uma importância aqui na América do Sul, uma influência muito grande. E naquele momento da história, na década dos anos 2000, há um alinhamento, isso também é inegável, né? Há um alinhamento em toda a América do Sul que possibilitaria, por exemplo, um Mercosul forte, um alinhamento econômico, político, e esses fatores, o Brasil pagando a dívida externa, o Brasil atuando junto aos países que formam o BRICS para que esse bloco seja realmente efetivado enquanto uma instituição. O Brasil atua para a formação de um banco do BRICS, e esse banco é um banco que faz também oposição ao FMI, ao Banco Mundial, né, para poder também ajudar outras economias a se desenvolverem. Então nós temos a formação do banco, que é a oposição ao FMI, nós temos a formação do bloco, que é a oposição político-econômica à condução, né, da política externa dos Estados Unidos, e nós temos o pagamento da dívida externa. E além do pagamento ainda ficamos credores em cerca de 10 bilhões lá no FMI. Deixamos de ser devedores para ser credores do FMI. Então, deixando uma linguagem clara, a gente devia para eles e passou a ter dinheiro aplicado lá. Então a gente não precisava mais seguir aquela cartilha, né? Então a gente tem um momento muito importante na nossa história, que é esse realinhamento geopolítico. Aí muitos podem dizer, não, mas a gente vai sair das garras dos norte-americanos para cair nas garras dos chineses e dos russos. Eu vejo a nossa relação com os Estados Unidos uma relação sempre muito desfavorável para a gente. Nós somos uma colônia daquele país há muito tempo. E há um processo de aculturação daquele país sobre nós. Que é a aculturação? É ele pegar e aquele país ele vem aqui, pega a cultura dele e joga a nossa garganta abaixo, nossa goela abaixo e impõe a cultura dele aqui. Mas ele não faz isso, faz devagarzinho. Né? Ele traz a música para cá, ele traz o filme. Isso eu não quero dizer também que não dá. A música tem música boa lá, bem bacana, eu gosto. Mas esse é todo um processo de aculturação. Então ele vai trazendo a língua dele para cá, a língua dele vai substituindo a nossa língua aos poucos, né? Isso você faz. Você vê que hoje tem um monte de palavras que a gente usa no cotidiano, que são palavras de origem inglesa e que estão aqui pela essa influência norte-americana. Economicamente, sempre foi muito ruim a influência deles, nunca trouxe nada de bom para a gente não conseguiu desenvolver indústria, a gente não tem uma relação boa. Já a nossa relação dentro desse bloco econômico, a gente tinha uma relação de uma certa parceria. Né? O bloco, o Brasil, como presença nesse bloco, era importante até para a China e para a Rússia, para fazer essa oposição aqui nos Estados Unidos e nas Américas. Isso era super importante. Né? E o Brasil, ele vinha desenvolvendo naquele momento tecnologia, né? Que é um dos nossos grandes problemas hoje. A gente tem um problema com relação ao investimento em ciência e tecnologia, né? A gente não produz tecnologia, a gente continua sendo um grande fornecedor de commodities, né? De matéria-prima, de mão de obra, é o que continua acontecendo com a gente. Mas eu vou fazer o seguinte, a gente já falou aqui, né, dessa transição Fernando Henrique para Lula, né? E aí paramos aqui nesse momento com formação do BRICS, com pagamento da dívida externa e com essa postura, essa nova postura do Brasil, um pouco mais agressiva nas relações externas, né, e um pouco mais interessante, e essa mudança, né, esse deslocamento do Brasil para esse bloco, né, a criação do banco do BRICS, né, e esse deslocamento do Brasil que contribui para o quê? Para uma nova ordem geopolítica, do controle dessa política e da economia mundial. Né? Então eu vou parar por aqui hoje, senão vai ficar muito extenso, mas a gente volta em outro vídeo para continuar a partir de 2003, a partir dessa eleição do Lula, para falar um pouquinho mais desses dois governos. E no próximo vídeo a gente chega lá até 2013, que também é um marco importante na nossa história.
tá bom? Obrigado por assistir. Eu vou falar como os youtubers falam, né? Olha, se inscreva no canal, dá um joinha aí pra gente aí, coloca um positivo, se inscreva, compartilhe à vontade e a gente vai continuar conversando, tá bom? Um grande abraço para você.